Eu senti de Deus de trazer uma palavra hoje em João, capítulo número 8. Eu quero só me valer de dois versículos, o 10 e o 11, que diz assim: endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aleluia. Aleluia. Vai-te e não peques mais. Você crê nessa palavra? Pronto. Eu tenho algumas perguntas para fazer a você no início desta palavra. A primeira pergunta é a seguinte: você tem sido condenado por alguém por causa de um erro que você cometeu? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como você se sentiu diante de tal situação? Como você se sentiu diante de tal condenação pelo que você fez? Essa condenação por pessoas que te rodeiam. A terceira pergunta é a seguinte: qual tem sido a forma que as pessoas têm usado para condenar você? Quais são os métodos? Tem sido palavras? Tem sido rejeições? Tem sido falatórios? Tem sido acusações? Ou que tipo de pedradas as pessoas têm jogado em você? Ou tentado jogá-las? Eu tenho uma última pergunta. O que você acha que Jesus vai fazer com você diante de tal situação? Qual será a atitude de Jesus para com você diante deste problema, desse pecado que você cometeu? Essas perguntas, elas estão todas inspiradas na história que li. Os dois versículos que acabei de ler estão dentro de um contexto de uma mulher adúltera que foi flagrada neste ato, adulterando. Naquela época, quando alguém era surpreendido neste ato, os dois eram apedrejados. Os dois eram mortos, porque era um pecado imperdoável do ponto de vista humano. Era um pecado que não tinha nenhuma forma de você se livrar da consequência. Pois bem, Jesus está escrevendo no chão, ninguém sabe o que, quando chega um grupo de pessoas. Aquele grupo chega, cada um dos componentes daquele grupo tem uma pedra na mão. E era para apedrejar aquela mulher. Mas eles, antes de fazerem isso, foram aonde Jesus estava a fim de tentar a Jesus.
a fim de experimentar a Jesus. E eles chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, esta mulher foi apanhada, foi flagrada no próprio ato de adultério. E na lei está escrito que tais pessoas sejam apedrejadas. E você, o que vai dizer? O texto diz que eles foram lá, não para receberem exatamente a opinião de Jesus, porque a opinião deles já estava feita. A decisão deles já estava tomada. Era a decisão de apedrejar aquela mulher. Jesus, levantando-se da terra, apenas disse o seguinte: quem não tiver pecado, escute bem, vou repetir. Quem não tiver pecado dentre vós, quem se julgar sem pecado algum, sem erro, seja o primeiro a atirar a pedra para matar a mulher. O texto sagrado vai nos dizer que todos foram embora, porque a consciência de todos os acusava. Ninguém podia se livrar da dor na consciência. Naquela hora, aqueles homens entenderam que eles mesmos tinham pecados do jeito daquela mulher. E há quem diga que não pode se descartar a possibilidade de muitos daqueles que estavam ali serem eles mesmos quem muitas vezes adulteravam com aquela mulher. E assim eles foram embora, porque eles estavam acusados pela própria consciência. Diz a palavra de Deus. Diz que eles foram embora, viu? Eles estavam acusados pela própria consciência. Por isso que foram embora. Eu repito, há quem diga que muitos daqueles que estavam ali com a pedra na mão poderiam ser eles mesmos quem adulteravam com aquela pobre mulher. Todos foram embora. Quando foram embora, Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde é que eles estão? Essa mesma pergunta eu faço para você hoje. Eu tomo em minha boca as palavras de Jesus hoje para perguntar a você: onde estão os teus acusadores? Naquele dia, os acusadores daquela mulher haviam ido embora, mas estavam em alguns lugares. Alguns deles estavam trabalhando, outros foram para casa dormir, outros ficaram comentando na rua. Haviam ido embora, mas não tinham morrido. Estavam em algum lugar. Então os teus acusadores, irmãos, os teus acusadores, meus irmãos e minhas irmãs, estão onde? Onde é que os teus acusadores, onde você tem os encontrado? Quem sabe no teu setor de trabalho, quem sabe no bairro onde você mora, quem sabe, meu Deus, até na tua família. Quem sabe, eu preciso dizer que pode acontecer até de teus acusadores estarem dentro da igreja. Quem sabe você está querendo deixar o seu cargo dentro da igreja por causa de tanta acusação de um endemoniado que está ali. Quem sabe você está querendo deixar o seu bairro, sua cidade, abandonar a sua casa, só porque tem alguém perseguindo você e com uma pedra na mão para, na primeira oportunidade, arremetê-la contra a tua vida. Preste atenção. Mulher, disse Jesus, cadê teus acusadores? Ninguém te apedrejou? Ninguém te condenou? Ninguém eliminou tua vida? Ei, nem mais, no coxi andarás.
Ela disse: Senhor, todos foram embora, graças a Deus. Ninguém me condenou, graças a Deus. Ninguém atirou pedra em mim. Jesus olhou para ela e disse: olha, filha, eu também não te condeno. Vai embora, segue tua vida, não peques mais, esqueça o que aconteceu, olhe daqui para frente, vai. Jesus não disse volta para casa, Jesus disse vai para casa, porque se Jesus dissesse volte, no mundo espiritual poderíamos dizer que Jesus não tinha dado uma ordem séria àquela mulher. Ele disse: vai, segue, para frente, sem olhar para trás. Esquece o que aconteceu, porque eu também não te condeno. Siga em paz seu caminho daqui para frente. Eu também não vou te condenar. Agora, não cometa mais esse tipo de erro. Não cometa mais o que você vinha cometendo. Evite o erro que você vinha fazendo. Daqui para frente, eu lhe digo, não faça mais. Esqueça o que se passou. Você vai agora seguir olhando para frente e esquecendo o que se passou. E eu quero aqui fazer algumas considerações sobre essa história e algumas aplicações na sua vida. Olha para cá. Não desvia tua atenção, não. Preste atenção. Deixa eu dizer a você. A primeira consideração que eu quero trazer aqui é que todos nós somos dignos da acusação de muita gente. Nós aprontamos coisas. Nós erramos. Não há entre nós ninguém que faça só o que é certo. Todos nós somos vulneráveis aos erros. Não há o justo, nem sequer um sobre a terra. Então, muitas coisas das quais as pessoas nos acusam, nós fizemos mesmo. Aquela mulher tinha adulterado de fato. Nós, às vezes, somos acusados por coisas que não fazemos, mas muitas acusações que as pessoas fazem contra nós são baseadas em verdades. Nós erramos mesmo. É tanto que aquela mulher nem se defendeu. Ela nem disse assim: eu não fiz isso, é mentira deles. Também Jesus em nenhum momento disse: essa mulher não fez nada. Então, nem sempre, quando estamos sendo acusados, perseguidos, maltratados, é por causa de uma mentira que alguém inventou. Às vezes, foi um erro mesmo que cometemos. O problema é que nós muitas vezes temos a dificuldade de aceitar o fato que erramos. Mas nós muitas vezes erramos. Há outra coisa que eu quero considerar aqui. As pessoas que nos acusam, apesar de muitas vezes se basearem numa verdade, muitas vezes são pessoas mais erradas do que nós. Esses homens que estavam querendo apedrejar essa mulher estavam dentro de um pecado grave. A Bíblia dizia que quando alguém fosse surpreendido em adultério, não era somente a adúltera para ser apedrejada, era para apedrejar também o homem. Era o que a lei dizia. E por que eles levaram apenas a mulher? Cadê o Senhor? Cadê o adúltero que não apareceu? Para que eles não levaram o cara também para dizer: olha, na lei está escrito que mate os dois, por que só a mulher? Por quê? Sabe o que é, irmão? É que é o seguinte: você está sofrendo aí, quem sabe, você está me assistindo agora, por uma coisa. Olha, a corda, quando quebra, ela quebra do lado mais fraco. Aquele lado mais fraco é o que se quebra. Está entendendo? Então a mulher era a mais fraca.
Todo tempo houve essa discriminação contra as mulheres. E hoje nós entendemos que são as mulheres que estão abafando, abalando mercado de trabalho, até mesmo nas pregações do Evangelho. As mulheres estão aí passando na frente de muitos hoje. Sabe por quê? Porque Jesus veio para mudar. Ei, canto e manarraflá. Deus tem usado muitas mulheres hoje para pilotar avião, dirigir caminhões, para administrarem na medicina, para pregarem nos púlpitos. Grandes professoras, grandes médicas, psicólogas, cantoras, pastoras, pregadoras. Jesus veio dar outro rumo, viu? Por que trouxeram só essa mulher? Eu quero falar para você, minha irmã, olha, Deus não aceita acepção de pessoas e nem discriminação. Aquele povo estava em pecado porque estava sendo parcial. Estava defendendo o adúltero e querendo matar a adúltera. Mulher não valia nada aqui para esse povo. Mulher era um objeto, um brinquedo sexual. E Jesus veio mudar essa situação. Você sabe, era uma discriminação tão grande na época quanto as mulheres que um homem podia, se ele tivesse condição financeira, ter 10 mulheres, 20, 30 mulheres. Mas a mulher, a discriminação era tão grande que um homem podia ter várias mulheres, como já falei, mas a mulher não podia ter 2 maridos. Então, se era pecado para a mulher, por que não era pecado também para o homem? Mas o Senhor Jesus veio para mudar essa situação. Eu quero fazer uma outra consideração. O Senhor Jesus, quando disse: cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te apedrejou? O Senhor Jesus quis dizer com aquilo que, se Ele não estiver presente, se Ele não estiver perto de você, as pessoas podem eliminar com você, podem acabar com a sua vida. As pessoas só não acabaram com a vida daquela mulher porque ela estava perto do grande escudo forte que era o Senhor. Você precisa estar perto de Jesus para que as pessoas não façam com você o que muitas vezes planejam fazer. Ai daquela mulher, se estivesse longe de Jesus. Você que está me acompanhando agora, que está fora dos caminhos de Deus, está fora da igreja, entenda uma coisa. Se você não se firmar em Jesus, muitas pedradas podem acertar em você. Aquela mulher só não foi apedrejada, só não morreu, porque ela estava perto do grande escudo forte. Então se aproxime de Jesus, entregue a sua vida a Ele, para que as pedras possam ter um limite. Mas uma outra coisa que quero considerar é o seguinte: os teus acusadores, eles não sabem, mas muitas vezes são eles quem te conduzem ao lugar da vitória. Eu vou repetir, em outras palavras. Às vezes é um problema que você enfrenta que vai te conduzir ao lugar da vitória. Às vezes é uma pessoa que te persegue, que sem saber te coloca em evidência, te faz aparecer e te coloca na mídia e te coloca no lugar da graça. Eu fico pensando,
Você me assiste agora? Quantos de vocês, por causa de uma perseguição, por causa de alguém que queria te apedrejar, quantos de vocês estão vitoriosos por causa daquela pessoa, por causa mesmo, daquela pessoa que te perseguiu, aquela perseguição se tornou numa vitória. Foi o caso que aconteceu com aquela mulher. Levaram aquela mulher para ser apedrejada diante de Jesus, acabaram deixando ela diante da bênção, diante da graça, diante da sua maior conquista, que foi a sua vitória eterna e sua aproximação de Jesus, sem que eles soubessem, sem que eles percebessem. À medida que eles pegavam a pedra e enxotavam aquela mulher, eles estavam levando aquela mulher para perto da glória de Deus, para perto do poder de Deus, para perto da salvação eterna. Eu fico pensando, escute, o que seria de Davi se não fosse Golias querendo lhe matar? Eu fico pensando, o que seria de José se não fossem seus 11 irmãos lhe perseguindo, querendo lhe matar? Eu fico pensando o que seria de Mardoqueu, eita Deus, se não fosse Amã, que fez uma forca para enforcá-lo. Quando você fala em José, você pensa logo na perseguição que ele sofreu dos seus irmãos, não é verdade? Aquela perseguição fez com que eles vendessem José para o Egito. E foi lá no Egito que ele se tornou governador. O que seria de José se não fossem os seus perseguidores? O que seria de Davi se não fosse aquele gigante querendo matá-lo, querendo envergonhá-lo e desprezando-o e amaldiçoando-o? O que seria o que seria de Mardoqueu se não fosse aquele imbecil Amã querendo matá-lo? O que seria dele? Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Muitas vezes são os problemas que Deus permite, os teus perseguidores, que te levam a ficar em evidência. A perseguição, muitas vezes, é usada por Deus para te conduzir ao pódio, te conduzir ao palco da vitória. É porque nós não conhecemos tudo e quando vem a perseguição, naturalmente, nós nos lamuriamos, nos lamentamos. Mas a palavra de Deus diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Hoje eu tenho quase 50 anos e eu olho para o passado e vejo quantas pessoas me perseguiram, quantas pessoas me desejaram mal, quantas pessoas atiraram até as pedras em mim, não deixaram a 1 metro não, atiraram mesmo. Mas aquelas perseguições nunca me diminuíram. Não foram boas. Eu não quero mais passar perseguições. Ninguém quer. Eu não quero passar. Você não quer passar. Mas nós temos que ser perseguidos. Eu olho para o passado e posso testemunhar. Nenhum perseguidor meu conseguiu me derrubar, me barrar, me minimizar. Nenhum me atrapalhou. Eu quero dizer a você que as perseguições não vão atrapalhar você. A ideia do perseguidor, eita Deus, a ideia do estou sentindo a graça de Deus. A ideia do perseguidor é derrubar você. O perseguidor vem para apedrejar mesmo. Porém, eles não percebem que, na maioria das vezes, eles são colocados em cena para nos empurrar para a evidência, para o pódio e para o sucesso. É só Jesus estar perto.
É só Jesus querer. E se um dia ele não quiser fazer isso, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Eu só estou dizendo a você que eu tenho essa idade. Me surpreendo porque muitas vezes eu fico agradecendo a Deus pela força que Ele me dá. Eu não me lembro que já tenho perto de 50 anos. Não me lembro. Graças a Deus. Mas eu tenho uma idade suficiente para olhar para o passado e ver que nenhum dos meus perseguidores me fizeram mal algum. Não é, eu repito, que queira ser perseguido. É que nenhum fez mal. Era a intenção de todos eles. Já fui levado à justiça. Já me denunciaram várias vezes. Meu Deus, me perseguiram. Já colocaram advogados contra mim. Meu Deus, quantas vezes nesse tempo de pastor e de bispo eu tive que ser levado diante das autoridades por outras pessoas. Querendo ver o meu mal. Muitas dessas pessoas hoje são minhas amigas. Outras pessoas dessas hoje cortam caminho para não me ver. Algumas delas hoje já vieram me pedir perdão. Me pedir perdão ao bispo. Eu devia não ter ido à justiça contra o senhor, contra a igreja. E eu de pronto perdoei. E perdoo. Porque não... Meu Deus do céu, nunca conseguiram me fazer nenhum mal. Pelo contrário, sempre me colocaram na boca do povo. É assim que a gente diz, né? Sempre me colocaram na boca das pessoas como um homem de Deus, como um homem que suporta as tribulações e segue em frente. É a mesma coisa eu digo para você. Aquela mulher foi promovida à salvação. Deus vai te promover também. Desde que os teus acusadores peguem pedras, que enxotem você, que falem mal de você, derrame suas lágrimas, se lamente, fale com Jesus, diga a Ele, se aproxime de Cristo, diga: Cristo, olha o que está acontecendo comigo, resolva a minha causa. Você está sofrendo pelo seu passado? Jesus não leva em conta o teu passado de ignorância. Pode ter sido um adultério mesmo, viu? Pode ter sido um adultério também. Uma prostituição. Quem sabe o pecado da lascívia, da bebedeira. Quem sabe o pecado de outro tipo de crime, ou que seja, meu Deus, qualquer coisa. O passado, Jesus desconsidera. É só você estar disposto a seguir o vai em frente, não olhando para trás. Abandona tudo até aqui, põe um ponto final do erro até aqui e segue em frente. Que eu estou contigo. Vá em paz. Meu irmão, recebe essa palavra. Eu profetizo essa palavra sobre tua vida. Vá em paz. Não peque mais. Siga sua vida em frente. Os teus acusadores vão depois descobrir que sem querer evidenciaram você. Sem querer, sem perceber, exaltaram você. Levaram você, empurraram você para o lugar da tua vitória. Está profetizada essa palavra para você. Eu sei que tem gente chorando. Tem gente dizendo: essa palavra é comigo. Meu filho, segue em frente. Essa palavra é tua. Em nome de Jesus. Amém.